sentar. Estava com saudade de pregar aqui nesse lugar. Na verdade, eu estou muito preocupado, porque eu não quero atrapalhar aquilo que Jesus fez na hora da adoração, amém? Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Uma parábola bastante conhecida. A parábola do filho pródigo. Todos já ouviram falar? E eu quero que vocês abram a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 15. Mas eu não vou falar do filho que saiu de casa e ficou perdido, vagando pelo mundo. Hoje eu vou falar do filho que estava perdido dentro de casa. Eu não vou falar do filho que saiu de casa. Eu vou falar do filho que está na casa, mas está perdido. Abra comigo Lucas capítulo 15, versículo 28. A minha versão é King James, eu não sei se é a mesma que está no telão. A palavra do Senhor diz o seguinte: mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste a matar um novilho gordo para ele. Então lhe razoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Toda vez que a gente ouve essa parábola, nós costumamos focar sempre no filho que sai de casa. Mas algo que Deus começou a ministrar no meu coração foi que existem pessoas dentro da igreja que estão há 10 anos, há 15 anos, há 5 anos. Muitas vezes são líderes de célula, tocam na igreja, mas estão perdidos dentro de casa. E quando a gente começa a olhar para essa parábola, o primeiro irmão que sai de casa, ele pede toda a herança do pai. E aí ele começa a gastar todas as coisas que o pai tinha dado para ele. Gastou com prostitutas, gastou com a vida. Mas a diferença entre o primeiro filho que sai e o segundo filho que fica, é que o primeiro, ele teve a consciência que ele estava perdido. Porque lá em Lucas capítulo 15, versículo 17, faz o seguinte: foi quando caindo em si, falou consigo mesmo. Caindo em si. O filho pródigo que saiu de casa, ele caiu em si, ele percebeu: meu Deus, eu estou perdido. Eu estou longe da casa do meu pai. Eu deixei de comer na mesa com meu pai. E agora eu estou comendo com os porcos, lavagem dos porcos.
E ele caiu em si. A primeira diferença entre o filho que sai e o filho que fica, é que o primeiro ele tem a consciência de que ele não está bem. A minha maior preocupação não são com as pessoas que têm a noção que elas não estão bem. Muitas pessoas falam comigo: pastor, eu preciso mais de Deus. Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu quero mais de Deus, eu estou raso. Eu preciso me aprofundar mais na palavra. Essas pessoas, elas têm a consciência. O grande problema é quando nós achamos que nós estamos bem. Porque quando nós achamos que estamos bem, nós achamos que estamos bem porque nós estamos indo para a igreja, para a Aliança Jovem. Talvez você ache que você está bem porque você não fuma, porque você não bebe. Talvez você ache que você está bem porque você dá o seu dízimo. Você é até líder de célula. Você até evangeliza. E a gente acha que nós estamos bem baseado nas obras que nós fazemos. Só que você não foi chamado para fazer obras. Você foi chamado para se relacionar com o Pai. E está aí o grande problema. Porque quando o filho que estava em casa, ele estava trabalhando, e ele percebe que está tendo uma grande festa, e ele pergunta para os empregados: que barulho é esse? Que zoada é essa? E os empregados falam: olha, o teu irmão voltou, e teu pai matou um cordeiro, e está festejando, porque o teu irmão voltou para casa. E o texto fala que o filho ficou irado. Versículo 28 fala: mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar na festa. O filho que estava dentro de casa, o filho que tinha um pai, na verdade ele era um órfão. Você já viu um órfão que tem pai? Ele era órfão, mas ele tinha um pai. E mesmo ele tendo um pai, ele era órfão. Por que eu estou falando que ele era órfão? Porque os órfãos nunca se alegram com a festa dos seus irmãos. A Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Aquele filho que ficou dentro de casa, que na verdade ele estava perdido, ele era um órfão, porque ele não se alegrava com o seu irmão. Irmãos, é muito fácil chorar com os que choram, mas se alegrar com a vitória dos outros, não é qualquer pessoa. É mais fácil a gente se lamentar: nossa, fulano de tal perdeu o irmão, perdeu a mãe. Mas se alegrar quando o seu irmão está indo bem, são poucos. Sabe por que aquele filho, ele era órfão? Porque ele vivia na competição com o seu irmão. Ele queria ser mais amado, ele queria chamar mais atenção, ele queria que na verdade tudo fosse feito para ele. Por isso ele não conseguia se alegrar com o seu irmão. E o texto vai dizendo que ele se indignou com o pai. Imagina só, irmãos, vamos imaginar aqui, contextualizar a cena aqui. Ele estava em casa, ele era aquele filho obediente, aquele filho quietinho, aquele filho que não fazia nada de errado. Gente, eu quero dizer, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei preocupado com uma coisa. Eu fiquei preocupado com aqueles que são quietinhos. Eu fiquei preocupado com aqueles que são, como é que se fala a palavra? Contidos. Porque na hora dele estourar, meu irmão, ele vai quebrar o pau da barraca.
Olha só o que ele falou para o pai dele. Há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti. Vamos dar um pause aqui. Ele tem trabalhado como quê? Como quê? Qual era a identidade dele? Mas a identidade dele era filho. Ele era filho, sim ou não? Mas ele trabalhava como quê? Como escravo. Existem pessoas que são filhos de Deus, mas se comportam como escravos. E você precisa entender qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Você precisa entender quem você é em Jesus. Você precisa entender qual é a sua verdadeira identidade. Você não é aquilo que você faz. Você não é aquilo que você faz. Você é aquilo que Jesus desejou que você fosse. E você precisa entender quem você é em Cristo. Não quem você é no ministério. Eu não sou pastor. Antes de ser pastor, eu sou filho de Deus. Você sabe por quê que aquele filho não se alegrou com seu irmão? Porque ele não tinha uma identidade em Cristo. E toda pessoa que não está afirmada em Cristo, toda pessoa que não tem uma identidade em Cristo, ela sempre quer se comparar com o próximo. E eu quero repreender agora esse espírito de comparação na sua vida. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa ser igual o seu pastor. Você precisa ser igual a Jesus. Jesus te criou, Jesus te fez de uma forma única. Ah, o fulano de tal está tendo tanto sucesso, ele é dono de uma empresa. Você não precisa ser dono de uma empresa, porque o fulano de tal tem uma empresa. Ah, o fulano de tal ministra tão bem, está fazendo sucesso, gravar um CD, eu vou gravar um CD. Você não precisa gravar um CD. O seu sucesso não está naquilo que você faz, o seu sucesso está naquilo que quem você é, está na sua identidade. Vocês estão me ouvindo, gente? Ele era filho. Aumenta mais um pouquinho o meu retorno, George. Ele era filho, mas ele se comportava como um escravo. Gente, eu quero te dizer uma coisa. É tão bom ser filho. É tão bom ser filho. E eu quero compartilhar algumas coisas pessoais com você que não estava programado. Eu nunca tive uma paternidade presente dentro de casa. E minha esposa, pelo contrário, ela sempre teve um pai presente. E ela sempre foi muito firme naquilo quem ela era. E eu conversando com a minha esposa, eu sou muito edificado com ela. Eu falei, amor, como é que você consegue ministrar? Como é que você ministra em tantos lugares e às vezes a igreja está lá morta? E você consegue fluir mesmo com as pessoas mortas. E ela fala, meu amor, eu estou tão segura em Deus. Eu estou tão segura em Deus, que eu não importo se a igreja está adorando ou não, porque a minha adoração está para Ele, não está para homens. Eu não espero a aprovação de homens. Eu quero te ensinar uma coisa em nome de Jesus. Por favor. Se você não estiver prestando atenção em nada do que eu estou falando, mas entenda pelo menos esse princípio. Você não precisa ser aprovado por homens, porque você já foi aprovado por Jesus. Você não precisa ser aceito por homens, porque você já foi aceito por Jesus. Não tem nada a ver se você é bom, se você é ruim. A sua identidade está em Cristo Jesus. Você não está em Adão, você está em Cristo. E se você está em Cristo, nova criatura você é. E se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, todas as coisas velhas passaram. Então, se as coisas velhas passaram, a sua mentalidade velha precisa passar. O problema é que nós estamos na igreja
Nós aceitamos Jesus, mas nós continuamos com a mentalidade velha. Por que eu estou falando isso aqui? Porque antes de ontem, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. E foi esse motivo que eu escolhi pregar essa palavra aqui hoje. As pessoas têm um desejo de ter intimidade com Deus. Quem tem desejo de ter intimidade com Deus aqui? Mas como é que você vai ter intimidade com um Deus, se você tem medo desse Deus? As pessoas olham para Deus como se Ele fosse um Deus carrancudo, que se você pecar, você está lascado, que Ele vai te fulminar a qualquer momento. E aí você não consegue romper em Deus, você não consegue fluir em Deus, porque toda vez que você chega para adorar aqui, você começa a lembrar do seu pecado de 10 anos atrás, do seu pecado de 5 anos atrás, e você não consegue fluir, porque existe um peso sobre a sua vida, o peso da religiosidade. Peso da religiosidade. Eu quero ensinar algo para vocês aqui hoje. Eu por muito tempo, semana passada eu fiz 20 anos de crente. Mais de 2 anos para cá, algo aconteceu na minha vida e eu nunca mais fui o mesmo. Por muitos anos eu preguei que vocês deveriam amar a Deus, baseado em Marcos 12:30. O que está em Marcos 12:30? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Você tinha que amar a Deus, porque é um mandamento. Você tem que amar a Deus por obrigação. Não, irmãos. Na antiga lei, na antiga aliança, nós amávamos a Deus por obrigação. Mas na nova aliança é diferente. No Novo Testamento é diferente. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Como é que você vai amar a Deus ou amar uma pessoa por obrigação? Quem consegue amar alguém por obrigação aqui? Levanta a mão. Ninguém consegue amar ninguém por obrigação. Você precisa amar a Deus por uma revelação. E sabe qual é a revelação? Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ir mais profundo em Deus? Porque não teve a revelação do amor de Deus sobre a sua vida. E quem não tem a revelação de Deus, quem não tem a revelação do amor de Deus sobre a sua vida, começa a ter um relacionamento baseado em obras. E foi isso que aconteceu com aquele filho que estava perdido dentro de casa. Versículo 29, do capítulo 15. Bota aí de novo para mim, por favor. Olha o que fala. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem. O relacionamento daquele filho estava baseado em obras. Tem muitas pessoas se escondendo de trás das obras. Tem pessoas se escondendo aqui de trás do seu chamado. Tem pessoas que estão se escondendo de trás do seu talento. Tem pessoas que cantam
que pregam, sabe pregar, sabe cantar, mas não tem relacionamento com Jesus. Porque se esconde de trás do serviço. E aquele filho estava perdido dentro de casa. A minha preocupação hoje não são daqueles que estão lá fora. A minha preocupação hoje está com as pessoas aqui de dentro. Olha só a resposta do pai dele. Meu filho, verso 31. Meu filho, tu sempre estás comigo. Meu filho, tu sempre estás comigo. Aquele filho, ele não estava preocupado com a presença do pai. Aquele filho estava preocupado com aquilo que o pai poderia dar para ele. Qual é a parte mais importante? É o pai ou o presente que o pai pode te dar? Preste atenção. Meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu possuo é igualmente teu. Um outro princípio que eu quero ensinar aqui para você hoje. Tudo aquilo que é de Deus é seu. Você não entendeu? Tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é de Jesus é meu e é seu. Porque nós somos co-herdeiros com quem? Com quem? Com Cristo. Sabe por que você vive às vezes numa vida miserável? É porque você não se apropriou daquilo que você tem direito. Cadê o Thales? Vem cá, Thales. Vou fazer uma encenação aqui. Você acredita que tudo que é de Deus é seu? Quem tem pai aqui, levanta a mão. Você acredita que tudo que o seu pai tem é seu? Tudo que eu tenho é da Ravne. Cadê a Ravne? Está dormindo? Tudo que eu tenho é da Ravne. O problema é que nós não nos apropriamos daquilo que é nosso. O Thales aqui está orando, pedindo R$100. Amém? Ele está pedindo R$100. Ele está precisando pagar uma conta. Ele está querendo R$100. Eu sou Deus. Amém? Hoje eu sou Deus. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Você sabe por que você não se apropria daquilo que você tem direito? É porque você vive na passividade. Primeiro, porque você não acredita. Você não acredita que tudo aquilo que está em Deus, tudo aquilo que Deus tem, é direito seu. Você não acredita nisso. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Pede os R$100, sabe? Está abençoado. Sabe qual foi a diferença? A fé dele teve uma ação. Ele não só ficou. Tem muito crente
que fica assim, ó. Oh Deus, oh Deus, me dá aquela varoa, meu Deus. Me dá aquela mulher, Deus. Mas você não sai para lugar nenhum. Mas você nem toma banho direito. Não escova os dentes. E aí fica, oh Deus, cadê Deus? Cadê Deus? Eu quero declarar que a partir de hoje, você vai ter uma fé ativa. Tudo está liberado para mim e para você. Você acredita nisso? Duvido. Duvido que você acredita nisso. João 14 fala: eu vou para o Pai, e as mesmas obras que eu faço, vocês vão fazer. Sim ou não? Aliás, obras. Isso está disponível, sim ou não? E por que você não faz obras maiores do que Jesus? Por quê? Por que você não faz obras maiores? Como é que você vai alcançar? Como é que você vai alcançar tudo aquilo que está disponível para você, se você não consegue nem entrar na presença de Deus? Sabe por que muitos não conseguem entrar na presença de Deus? Vocês querem saber? Vocês querem saber? Vocês querem saber? Vem cá, Thales, de novo. Vem cá, Bruninho. Vem cá. Eu vou te falar por que você não consegue entrar na presença de Deus. O religioso, gente, preste atenção. Quando aquele pai falou: meu filho, vamos para a festa, e ele fica revoltado: pai, eu sempre trabalhei para você como um escravo. Olha a mentalidade de religioso dele. Gente, aprenda uma coisa comigo. Nunca aceite presente de um religioso. Nunca aceite o presente de um religioso. Porque o religioso, ele vai te dar um presente, e mais tarde ele vai te cobrar. O que foi que aquele filho falou? Pai, eu sempre trabalhei, e o senhor não me deu um cabrito? Meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo está disponível para você. Mas como que você vai conseguir todas as coisas em Deus, se você não consegue nem entrar na presença de Deus? Eu quero que você seja sincero. Alguém aqui, alguma vez, tentou entrar na presença de Deus e não conseguiu, porque se sentiu culpado por algum pecado? Alguém? Ok. Vou ensinar uma coisa para você hoje, e eu quero que você nunca esqueça, ok? Gente, eu estou rouco, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não adianta tomar água aqui não. Quem acredita que Jesus morreu por você? Jesus morreu por mim e por você, para perdoar todos os nossos pecados, sim ou não? Então todos os seus pecados do passado foi perdoado, sim ou não? Mas sabe qual é o grande problema? É que a religião ensina que Jesus morreu pelos nossos pecados do passado, mas não morreu pelos pecados do futuro.
Então você nunca consegue se sentir perdoado. Eu quero te falar uma verdade aqui hoje. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. Ele morreu pelo seu pecado que você vai cometer daqui 10 anos. Porque o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, ele é completo. Mas a gente não consegue entrar na presença de Deus, porque nós nos sentimos culpados. É assim, ó. Esse aqui é o Thalisson. O Thales está devendo para o Bruno R$1 milhão. O Thales está devendo R$1 milhão para o Bruno. E aí, toda vez que o Thalisson vê o Bruno, ele se esconde. Por quê? Ih, rapaz, estou devendo o Bruno. Ih, rapaz, estou devendo o Bruno. Estou lascado. Ele vai me cobrar. Quem já deveu aqui, irmão, Paraíba? Quem já deveu aqui o Paraíba? Quem já deveu o Feirão dos Móveis aqui? Credit Shop? Então, o Thales, toda vez ele está de boa. Ele vai na igreja. Mas na hora que ele vê o Bruno, ele lembra: ixi, estou lascado. Estou devendo R$1 milhão. Só que aí chega eu, Gustavo. E eu estou sabendo da dívida do Thalisson, do Bruno. Falei: Bruno, quanto é que ele está te devendo? E o Bruno fala: paz, não é R$1 milhão não. Só de juros aí, tem mais de 5 milhões. Pois beleza. Eu vou pagar a conta dele. Eu vou pagar logo 10 milhões. Vou pagar logo 100 milhões. Eu paguei a conta do Thales, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Só que tem um problema. Eu não falei para o Thales. A conta está paga. E aí toda vez que o Thalisson vê o Bruno, ele se esconde. Porque na cabeça do Thalisson, pode sentar. Porque na cabeça do Thalisson, ele ainda está devendo. Vocês ainda não entenderam. A Bíblia fala que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, todo escrito de dívida foi pago. Aquilo que você devia no passado, aquilo que você devia no futuro, foi pago. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E hoje, o Thalisson pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque não existe nada melhor do que você ser filho. Eu cheguei aqui hoje tão leve, tão tranquilo. E se eu pregar bem? E se eu pregar mal? Não tem problema, eu sou filho. E se eu ficar rouco na hora da pregação? Não tem problema, eu sou filho. Quem tem a identidade de filho, não ouve qualquer pessoa. Para de ouvir homens e comece a ouvir o seu pai. Para de ouvir homens e comece a ouvir o seu pai. Você sabe quem é a voz? Eu sou a voz de Deus para a vida da minha filha. Ela não é guiada pela voz de qualquer pessoa. Ela é guiada pela voz do pai dela, porque ela sabe quem ela é. Ela é filha. Essa é a sua identidade. Para de querer ser outras coisas. Para de buscar alegria em outras coisas. A maior alegria
está em ser filho de Deus. Aonde é que você está? Eu estou em Cristo. Na cruz do Calvário, houve uma troca. A Bíblia fala que Jesus, Ele se fez pecado por nós. Jesus se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Você talvez não tenha nem noção do que eu estou falando. Se você tiver noção desse versículo, a sua vida nunca mais será a mesma. Jesus se fez pecado por mim, para que Ele pudesse me fazer justo diante de Deus. Eu sou justo, não é pelo que eu faço, eu sou justo por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Sabe por que muitos não conseguem ser santos? Porque santidade não é obra, santidade é fruto. Sabe por que muitos se frustram em ser santo? Porque eles querem ser santo na força do próprio braço. Ih, pequei de novo, de novo. Eu sou santo, porque Ele me fez santo. Eu não sou santo para ser salvo, eu sou salvo e por isso que eu me santifico. Porque Adão não pode se santificar, viu, Gabi? Só quem se santifica é quem está em Cristo Jesus. Alguém aqui está em Cristo Jesus? Então você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa, uma nova mentalidade. Já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo hoje, eu vivo na carne. Eu não me santifico para ser salvo. Eu sou salvo e por isso que eu me santifico. Porque eu experimentei o maior amor de todos os tempos. Eu me santifico não é por uma obrigação, não é por religião, é por amor a Ele. Aquele filho jogou na cara do pai: tanto tempo eu trabalhando aqui como escravo. Ele era um religioso, ele era órfão. Porque o relacionamento dele não era baseado em amor, era baseado em obras. E se você tem um relacionamento baseado em obras, eu quero te dizer uma coisa: mais cedo ou mais tarde a sua casa vai cair. Porque ninguém aguenta o jugo da religião. Ninguém aguenta o jugo da religião, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você é livre. Você é livre de todo peso. Eu não preciso ser igual a ninguém, porque eu já fui aceito em Cristo Jesus. Eu só preciso ser parecido com o meu Pai, porque o meu Pai já me aceitou. Fiz uma reunião ontem com o pessoal que vai gravar uma live. E eu falei: olha, todos aqui já estão aprovados. E se sair algum problema na live, e se errar na hora, e se ficar ruim a imagem, não tem problema, você já foi aprovado. Você já foi aprovado. Ah, mas se eu não passar na faculdade, se eu não passar no vestibular, você já foi aprovado em Cristo Jesus. A sua identidade está em Cristo Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando.
Quem está em Cristo Jesus aqui? Você tem certeza? E aonde Jesus está nesse exato momento? Aonde que Jesus está nesse momento? Está onde? À direita de Deus. Cristo está onde? À direita de quem? Sabe onde é que você está? Toda vez que um homem tentar te afrontar, toda vez que você sentir medo por causa da religião, toda vez que você sentir medo por causa das pessoas, eu quero que você lembre uma verdade: você está em Cristo, e Cristo está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe aonde você está sentado? Aonde você está sentado, Gabi? Você não está aqui. Você está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Você está sentado nas regiões celestiais. Sabe por que muitos não entendem? Sabe por que muitos não entendem o que eu estou falando? Porque infelizmente muitos pensam que estão em Adão. Ah, minha natureza adâmica. Ah, Adão, eu estou em Adão. Não, você não está em Adão. Eu vou encerrar, tá bom, pessoal? Eu sei que está ruim, minha voz está horrível. Eu não estou nem conseguindo me concentrar. Mas eu quero te falar aqui uma coisa. Uma coisa muito simples eu não consegui entender. Que todo mundo que nascia em pecado. Mas eu falava assim: mas por que a gente nasceu em pecado? Por que minha filha linda, maravilhosa, nasceu em pecado, mas ela nunca pecou? Eu quero ensinar para vocês a lei da referência, a lei da representatividade. Lei da representatividade é uma coisa que a gente aprende no curso de teologia. Sabe por que todos nascem em pecado? Por causa de quem? Por causa de quem? De Adão. Então toda vez que Deus olhava para a terra, antes de Jesus vir em carne, toda vez que Deus olhava para a terra, Ele olhava para o João, para o Raimundo, para Maria, Ele olhava, sabe para quem? Para Adão. Porque Adão representava o povo. Toda vez que Deus olhava para a terra, Ele olhava para Adão. Porque Adão era o representante. Sérgio, você poderia ser o homem mais santo do mundo, mas você era descendente de Adão. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18. Que por um só homem, veio a condenação de todos os homens. Por causa de Adão, todos foram condenados. Mas, entretanto, entretanto, por causa de um só homem, Jesus Cristo de Nazaré, todos foram feitos justos diante de Deus. E agora, José, você está aonde? Você está em Cristo ou você está em Adão? Em quem você quer estar? Eu já escolhi. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou em Cristo. Você precisa mudar a sua mentalidade. O velho homem precisa sair e você precisa ter a mente de Cristo. Quantos desejam ser renovados aqui nesta noite? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero declarar uma coisa aqui hoje. Eu já estou encerrando.
Eu quero declarar que você nunca mais, eu sei que isso é tão difícil, nunca mais você vai sentir medo de Deus. Sabe por quê? Porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O medo tem paralisado muitas pessoas. O medo tem impedido de você romper como filho. O medo tem te paralisado. Quantos desejam vencer o medo? Quantos desejam vencer, sabe, o medo de ser reprovado pelos homens? Entenda uma coisa: temor a Deus é uma coisa, ter medo é outra. Eu quero que você fique de pé. Eu tenho convicção de uma coisa: se você de fato entendeu essa mensagem, você vai sair daqui diferente. Sabe, eu sou o cara do fogo, eu gosto de fome, sede. Eu só tenho uma mensagem, irmãos. A minha mensagem é paixão por Jesus. Mas como é que vocês vão se apaixonar por um Deus que vocês têm medo? Toda a dívida foi paga. Eu quero dizer que você está livre do pecado, amém? Eu quero dizer que você está livre da culpa. Pode desligar as luzes aqui, por favor, por gentileza. Você está livre da culpa. Feche seus olhos.